experiência aqui no parque foi maravilhosa. Feliz daquele que teve um parque infantil na sua vida. Tempos maravilhosos. Foi muito gratificante a nossa infância aqui. Desse espaço como um refúgio. Eu guardo uma imagem muito bonita. Um pedacinho do céu aqui na terra. Os anos dourados da minha vida. Eu jamais seria a mesma. Tem uma belíssima recordação. Para mim, foi um aprendizado de vida. Elaborar um projeto de resgate dessa história, dessa memória dos parques que eram antes e da nossa escola atual, nos 70 anos de existência dela. Nossa escola foi criada pelo Mário de Andrade, na época enquanto secretário da Cultura, e nós tínhamos, assim, sabíamos que tínhamos alunos que ainda viviam perto da gente, alunos que pudessem trazer para a gente as nossas raízes enquanto escola, enquanto espaço. Entrei aqui em 1935, fiz parte da primeira turma, meu número era número 9. Eu e os meus amigos, éramos todos aqui da Lapa de Baixo, né? Porque lógico, eram filhos de imigrantes, é verdade, imigrantes italianos, né? Tive a felicidade de entrar no Parque Infantil e o governador do estado era o Dr. Adhemar de Barros. Então nós tínhamos assim, eu cheguei a ter, não obstante ser bem pobre, porque o parque, a finalidade do parque era só para filhos de operários, tanto da Indústrias Martins Ferreira, como Tecidos e Bordados Lapa, como a Cimes e como a Rede Ferroviária Federal, que naquele tempo era a SPR, depois Santos Jundiaí. Quer dizer, o parque infantil era para essas pessoas mais carentes. Agora, o parquinho, a qualidade era maravilhosa. Começar pela disciplina. Nós tínhamos uma disciplina muito interessante. Quem ficava na porta era um tal de seu José, um senhor de cor, muito bravo. Ele chegava, você tinha que mostrar a tua bolsa, ele pegava a caneta e ele ficava olhando se estava tudo limpo, a toalha, se você trouxe todo o teu, para escovar o dente, ele verificava tudo que você tinha. Então, é uma coisa que marcou para a gente. E até hoje, por exemplo, eu ainda tomo esses cuidados quando eu vou sair de casa, tem tudo arrumadinho, para a gente poder sair na rua decentemente. Eu lembro muito também do nosso uniforme, do nosso calçãozinho vermelho, de elástico e uma camiseta dessa, como é que se chama? Regata. É. Alguns usavam regata, outros usavam camisetinha comum, mas era branca. Então eu lembro muito, porque esse vermelho era um vermelho forte, um vermelho vistoso. Nasci na Lapa de Baixo, sou morador há 73 anos na mesma casa, em 7/2/1932, e fui um dos alunos, não vou falar o primeiro, mas fui um dos primeiros a frequentar o parque, que cheguei em 1937. Quando minha mãe me trouxe para aqui, fui recepcionado pela diretora, seria o nome Dona Ida, que me passou por uma outra senhora de nome Maria, que fez o meu registro e meu número. E foi correndo o tempo. Quando terminou o nosso prazo, a nossa idade, não recordo se era até 12 anos ou até 14, nós reivindicamos que queríamos continuar no parque, mas num outro período. Então foi criado o período noturno. Foi inclusive incluído à noite o departamento de boxe. Nós éramos como se fôssemos todos irmãos e todos filhos. As professoras se dedicavam muito para nós, entende? Se um tivesse gripe, uma febre, Dona Elza ficava em desespero, que era a enfermeira. Já logo dava melhorar, já logo levava para a enfermaria. Quer dizer, nós éramos muito bem tratados. Pinturas, tanto a pincel quanto a dedo. Os pincéis, eu nunca me esqueço, vinha da Pincéis Tigre. Eles davam para nós.
Nós tínhamos tela da Morano. Tela, manezinho, pobre, tinha tela, pincéis, entende? Alguns com fios importados e pintura a dedo também, da Hering, que era um negócio que nós fazíamos e gostávamos muito, que se lambuzava tudo, né? Aliás, nós fazíamos de propósito para poder se atirar na piscina. A ideologia dos parques infantis era muito avançada. A proposta educacional era muito bonita, porque ela se baseava na valorização da criança, enquanto a sua infância ser vivida na sua plenitude. Tinha a piscina aí, que era uma beleza, né? Naquela época ninguém tinha piscina. Então a gente tinha... Nossa Senhora, a gente gostava de vir para poder entrar na piscina, né? Depois tinha uma brincadeira chamada cabo de guerra, que era uma corda, né? Metade segurada de um lado, toda molecada de um lado, do outro, né? E a gente forçando para poder ganhar, né? Isso era uma das brincadeiras que a gente mais gostava aqui, né? E os professores incentivavam bastante. Estive aqui no parquinho e numa época muito gostosa. Lembro também que tinha as festas juninas, que eram na parte da noite. Também tínhamos o nosso futebol. Tinha várias professoras, a Filipa, que puxava bastante no esporte. Tanto é que a maioria de nós, que a minha época, que foram alunos da Filipa, todos ficaram esportivamente bem estruturados, porque ela puxava bastante. Porque nós tínhamos o equipamento de ginástica. Nós tínhamos o cavalo, nós tínhamos a prancha, nós tínhamos o trampolim. Nós fazíamos ginástica, não era bem olímpica, mas se assemelhava. Eu lembro assim das aulas com a professora Filipa, que era a professora de educação física, e ela dava atividades assim bem importantes também, com aqueles cavalos, né, que a gente pulava. Meu nome é Felipa Castelo, entrei na prefeitura com 22 anos e eu fui para o Parque Infantil Lapa com 23 para 24 anos. As crianças iam pela manhã, eles já sabiam qual era a turma, tinha a turma dos pequenos, dos grandes, dos médios e dos grandes. Depois que eles chegavam, eles cantavam uma cançãozinha de bom dia. Depois desse bom dia, eles iam para as atividades normais, era desenho, eles iam fazer dobraduras, eles tinham aula de música, inclusive a educação física. O nosso planejamento dentro da unidade era educação física propriamente dita, tem a parte de esportes, atletismo, nós tínhamos atletismo também. As crianças, nós tínhamos corredores e, além dessas atividades, com a professora de educação musical, nós tínhamos a parte artística. E, além disso tudo, tinha a parte de educação sanitária, que, além disso, tinha a parte de vacinação, que era muito importante, a parte de dentista, tinha médico. E dentro dessas nossas atividades, nós tínhamos também, às vezes, aos sábados, os pais iam jogar futebol lá. E eu era juiz, eu era técnica e era juíza. E as nossas atividades eram muito gostosas, porque nós tínhamos nossas atividades de recreação, aulas historiadas, que eu sempre gostei de contar histórias em círculo, fazendo os movimentos de cada bicho, de cada personagem. E isso era muito bom, porque desenvolveu, as crianças iam desenvolvendo e iam desinibindo. Então a gente usava de umas artimanhas que pudesse favorecer um crescimento saudável, gostoso, alegre. E eles tinham uma boa alimentação. Nós fazíamos carnaval lá, nós tínhamos o nosso bloco, fazia carnaval, tinha concurso.
As crianças que frequentavam Lapa eram crianças que moravam na periferia ali da Lapa de Baixo. Eram crianças mesmo pobres, de um nível bem difícil de trabalhar. Talvez isso tenha ajudado a gente, que eles vieram, né? E o que era interessante é que as crianças viviam juntas, eles aqui conviviam com crianças de 3 a 14 anos. Essa diversidade possibilitava também a troca, então os mais velhos ajudarem os pequenos. Eles tinham muito cuidado em nos vestir, para não aparecer que nós éramos muito pobres. Então, 2 meses antes de um passeio para o Teatro Municipal, ou para o Museu do Ipiranga, ou para o Zoológico, providenciava os agasalhos, os uniformes, a secretaria mandava, sempre bem bonitinhos, bem vestidinhos, com o seu número bem realçado. O meu era 2449. E quem me trouxe aqui para o grupo foi a dona Neide Guzzi. Então, e a dona Neide Guzzi, para nós, ela era um ídolo, né? E uma das cenas que eu mais me lembro é que ela namorava o seu Miguel, que trabalhava no Tecidos de Bordado Lapa, que era no final desta rua. E quando era 5 horas da tarde, ele saía e ela ficava esperando ele aqui na porta. E como aqui era tudo feito com grade de arame, então eles iam namorando até o final da rua. E no final da rua, toda a molecada, toda a criançada ia acompanhando ela. Aí quando chegavam no fim, eles se despediam e a gente voltava. Eu acho que ali na Lapa foi muito bom trabalhar, viu? Eu não sei se é porque eu entrei com a Neide, que a Neide ela era durona, assim, no sentido de trabalho. Ela queria era trabalho. E olha, eu aprendi muito com a Neide Guzzi, viu? Aprendi mesmo. Falando da minha mãe, uma pessoa muito justa, muito honesta, né? Então, essa lembrança também vem dela nessa batalha para conseguir os recursos para o parque estar funcionando sempre bem. Então, assim, sempre muito envolvida com a proposta que ela tinha, né? De fazer o melhor possível aqui, né? Além das fotos, das pesquisas, dos documentos maravilhosos que eu encontrei, inclusive um depoimento de uma professora, né, que a gente leu com uma maravilha, reconhecendo os espaços que aqui tinham, como ela recebeu isso, como ela chegou. Fui educadora do Parque PI 3 por pouco tempo, mas foi o meu tempo mais feliz da minha vida. Deveriam existir mais parques. Mas não é o tempo que vale, é o que a gente passa, que vale mais do que tudo. O professor é o melhor amigo, depois dos pais, depois da família, eu acho que é o professor, que está mais perto da criança. Eu fui aluna dessa escola, né, tenho um carinho muito grande na época de mais ou menos 65. E lembro assim, de coisas muito boas, assim, de paz, de tranquilidade, de história, de livro de histórias que as professoras contavam, de musiquinhas. Como professora, eu acho assim que o que eu tento mais resgatar nessa minha vivência como aluna aqui é fazendo com que as crianças elas cresçam através das brincadeiras, dos jogos, e que não precisa ficar só em sala de aula, sabe? Eu acredito muito nisso. A proposta do parque, ela era assim, integral, eu vejo. E hoje a gente busca exatamente essa valorização novamente, na sua plenitude, na melhor maneira que ela puder, porque ela é única. E essa forma que a gente acredita que ela possa viver aqui dentro, ela nunca mais terá volta. Então ela tem que ser intensa, ela tem que ser muito bonita.